Glória a Deus. Eu vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do 37. Eu estou na Almeida, revista atualizada, aí pessoal da House, só para acertar a versão que nós vamos compartilhar. Esse texto, ele é tremendo, porque tem tanta coisa que a gente... A palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus é assim, a gente pode, de cada texto, a gente volta, às vezes o mesmo texto, o Senhor fala mais, o Senhor nos dá mais profundidade, ou fala algo que aprofunda o nosso coração, pelo momento que a gente está vivendo, daquele mesmo texto que a gente leu num outro contexto de vida, quando a gente volta ao texto e a gente está num outro momento, parece que ela se faz nova, e ela se faz nova sempre, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável, mas ela é eterna, ela não precisa ser atualizada, porque ela é poderosa em todo tempo, ela não muda. Deus não muda, Deus é como a rocha, ele fala, né? A rocha eterna é uma das manifestações do Senhor, mas ao mesmo tempo ele é atual, todos os dias, em todo tempo, em todas as circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou ler aqui com vocês podem acompanhar comigo, na verdade 37, perdão, né? 7:37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura Cristo irá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? É tremenda a palavra do Senhor, porque ela tem detalhes para a gente absorver, para a gente meditar e para a gente aplicar na nossa vida pessoal. Primeira coisa interessante é a gente entender o contexto em que Jesus está falando que quem tem sede venha a ele e beba. Aqui estava acontecendo a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que durava 7 dias. E esse era o último dia da festa. Alguns dizem que o 8º dia era o último dia da festa. Eu acho tremendo pensar no 8º dia, porque o 8º dia, na nossa perspectiva diante do Senhor, é o acesso à eternidade, não é? Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana, de uma nova semana, é o 8º dia da semana anterior. E como todo o evangelho, toda a história da palavra de Deus, ela está baseada em 7 dias, 7 milênios, né? Então, Jesus ressuscitar ao primeiro dia da semana que vem, para oferecer então vida eterna, a eternidade pode se manifestar a partir do 8º dia, que é o de novos começos e de acesso à eternidade. Eu gosto dessa figura, eu falo muito sobre ela, porque ela é muito inspiradora. Mas entenda que nos 6 dias da festa, havia entre tantas celebrações, tantas coisas lindas e proféticas que aconteciam, havia um cortejo dos sacerdotes, eles desciam até o tanque de Siloé, e eles traziam águas, traziam jarros, vasos de águas. O sumo sacerdote trazia um vaso de ouro, cheios de água. Então tinha aquela procissão e eles derramavam as águas ali no altar. E eles faziam isso uma vez a cada manhã, nos 6 dias, mas no 7º dia, eles fizeram 7 movimentos de circundar o altar e de derramar as águas, porque eles estavam purificando aquele altar de todos os holocaustos e os sacrifícios que tinham sido oferecidos ao longo daquela semana. Então você imagina assim, era a semana inteira, água vindo, água para lá, e agora água derramada, aquele monte de água. Aí Jesus, que estava meio de fora da muvuca ali da multidão, de repente ele se levanta e fala: tudo bem, essa água ela é importante, ela mata a sua sede, mas quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Vocês estão vendo essas águas falam a respeito da saciedade que eu vim trazer, eu vim oferecer, porque eu sou aquele que tenho água viva.
Ele tinha falado isso algum tempo atrás para a mulher samaritana, vocês conhecem. Ela estava ali no poço e Jesus se dirigiu a uma mulher em público, que era um absurdo, uma mulher samaritana mais ainda. E ele começa então a falar e demonstrar para aquela mulher que ele a conhecia. Ele fala, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas ele falou que ele não tinha como tirar a água do poço, e estava naquela conversa com a mulher samaritana, e quando ela fala, mas como é que você vai me oferecer esta água? E o Senhor estava oferecendo água real, água viva, água eterna. Ele usou a figura da água, a figura do poço para falar de uma realidade espiritual maior, e a Bíblia trata muitas vezes as coisas dessa maneira. Jesus, ele usava muitas figuras das parábolas, da vida diária, da realidade do cotidiano, e acrescentava aquilo então a revelação de algo que acessava a eternidade. E isso é muito tremendo, porque o Senhor então o tempo todo ele não está tão interessado em tratar todos os nossos problemas da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, mas a partir desta vida cotidiana, Ele quer se revelar, porque Ele veio oferecer para nós a vida eterna. O Senhor não veio resolver os seus problemas e te enriquecer e fazer tudo o que você quer enquanto você está aqui. O Senhor veio transformar a sua identidade, a sua realidade espiritual, para naquele dia poder ter acesso ao Pai, para naquele dia poder entrar naquele lugar maravilhoso, grandioso, glorioso que as nossas mentes não alcançam, e aí sim começará efetivamente o que o Senhor tem para nós, com a revelação plena e completa, não mais limitados por esse corpo físico, não mais limitados por essa mente que não consegue acessar tantas realidades espirituais. Aí sim seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Eu amo esse texto, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o Senhor estava lidando então numa situação ainda mais difícil, porque eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham compreendido a pregação do Evangelho, eles não tinham revelação. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Porque veja, eles não tinham entendido que Jesus era o Messias. Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Eles não tinham o Espírito Santo. Então eles estavam ali lidando com aquela questão natural daquela festa que era importante, que eles tinham repetido por centenas e centenas de anos. Mas agora o próprio centro da festa está lá, o centro da pregação está lá, o centro da história de Israel está lá, porque Jesus foi levantado em Abraão. Abraão foi chamado por Deus para que através de Abraão viesse Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. E nesse momento então que o Senhor Jesus se levanta, o que Ele faz? Ele prega. Ele prega e diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, não é que você vai ter a sua sede saciada, agora você vai ser um que vai tirar a sede de alguém. A água vai fluir de você para os outros, não é só para você, mas é através de você. A partir de agora não sou só eu que vou fazer as coisas, dizendo Jesus, mas vocês farão comigo. Vocês agora são agentes dessa transformação, vocês agora são servidores, servos da última hora, trabalhadores da última hora, para alcançar os que faltam, para pregar a verdade e saciar a sede das pessoas, não com a água que vocês tenham, mas com a minha água em vocês e através de vocês, para a glória de Deus Pai. Então quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, aleluia, porque haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. A palavra de Deus nos revela então que nos primeiros 4.000 anos da história da humanidade, que a gente acompanha de Gênesis até João Batista, nesses 4.000 anos quem se manifestava diretamente falando era Deus Pai. Então Deus ele se revela na criação, ele se revela no juízo do dilúvio, ele se revela chamando Abraão, ele se revela através dos profetas, ele se revela através de Israel, e o tempo todo o Senhor então é o Senhor Deus falando. Nós vemos o Espírito Santo se movendo um pouco, Davi fala do Espírito Santo, os movimentos dos profetas falam um pouco do Espírito Santo, Jesus tem algumas manifestações presentes como o anjo do Senhor, algumas vezes com o A maiúsculo é Jesus ali presente, mas quem se manifesta é Deus Pai.
Depois, por 33 anos, nós vamos ver que quem se manifesta na terra, na figura da Trindade, é Jesus, o Filho. E aí ele vai embora, depois que ele ressuscita, e ele deixa o Espírito Santo. E agora a dimensão de Deus presente no planeta hoje é o Espírito Santo de Deus. É o tempo do Espírito Santo, é a era da graça, é a era da igreja. Daqui a pouco vai ter a grande tribulação, o juízo, e aí começa o milênio. E o milênio é o reino de Jesus, Jesus presente, reinando neste mundo com a sua força, com a sua autoridade. Ele vem agora como o rei, estabelece um reino, que é o reino eterno, que jamais terá fim. Essa é a realidade espiritual. Então naquele tempo, aí havia essa manifestação de Jesus. Jesus precisava então morrer e ressuscitar, glorificado, glorioso, vencedor. E aí ele deixa o Espírito Santo, que é esse que nos enche. É esse que é o selo da nossa salvação, e é esse de quem nós transbordamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira nós temos tido cultos muito poderosos aqui. Tivemos muita manifestação do Espírito Santo em nosso meio, nas últimas 3 quartas-feiras, em especial a penúltima e esta última. Eu quero que, se você quer conhecer mais a manifestação do Espírito Santo, venha nesta quarta-feira. O Senhor tem nos abençoado muito. Rios de águas vivas fluem do nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, interessante a pregação. Se Jesus falasse assim: olha, Deus é o Todo-Poderoso. Todo mundo fala: é verdade, que legal. Deus é o Criador. Tudo bem. Deus é o merecedor de adoração. Tudo bem. Mas quando Jesus fala, eu sou. Quando se fala em Jesus, vem confronto. Experimenta com seus amigos. Fala que você gosta de Deus. Fala que você quer seguir a Deus, você quer obedecer a Deus, que você serve a Deus. Todo mundo acha legal. Agora fala o seguinte: meu negócio é com Jesus. É Jesus que transformou minha vida. É Jesus que me dá acesso ao Pai. Aí vai dar um tumulto. Porque Jesus divide todas as coisas. Porque Deus é algo tão genérico que cabe qualquer Deus, de qualquer expressão de fé, de qualquer religiosidade. Tem um Deus lá. Então quem fala Deus é o mesmo Deus, tudo bem. É o mesmo Deus. Seria o mesmo Deus se o acesso a Ele fosse o mesmo? Eu já falei para vocês, e muita gente fica chocado até eu acabar a frase. Todos os caminhos levam para Deus, como aí dizem, e é verdade. Só que isso não é uma bênção, isso é uma tragédia, porque chegar diante de Deus por qualquer caminho naquele dia é sentar do Senhor como juiz, e a consequência é inferno, é condenação, não há esperança. Jesus, Ele é o único que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qualquer religião, qualquer expressão de fé que fala que Deus é o mesmo, mas Jesus, Ele é um profeta. Jesus, Ele é um filósofo. Jesus é um líder religioso. Jesus foi um cara legal. Não estamos falando do mesmo Deus. A exclusividade do acesso ao Deus que a Bíblia revela é através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra maneira. E quando nós falamos isso, sabe o que vai acontecer? Há uma turbulência, há um tumulto. Por quê? Porque o mundo espiritual das trevas se levanta, porque quando alguém fala de Jesus, alguém vai começar a ser alcançado, alguém vai ser impactado, alguém eventualmente vai se libertar daquele cativeiro espiritual, daquele padrão de pensamento que vivia até agora, e o poder do Espírito Santo vai se manifestar. Então há uma turbulência, geralmente há confronto, há conflito. Alguém às vezes fala: peraí, como é que é isso? Tal. Ou então entra alguém, sai alguém. Veja o que aconteceu. Foi exatamente isso. Jesus acabou de falar algo tremendo, né? Tremendo, olha, você vai receber rios de água viva que vão fluir do seu interior. Você não vai ter sede nunca mais. Não era uma palavra maravilhosa, ele deve ter pregado um pouco a mais, mas a questão não é, não é o que ele pregou, mas como ele pregou. E vocês vão ver isso já já. Mas veja, então, o que aconteceu? Então, os que dentre o povo tinham ouvido essa palavra diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Eles estavam esperando, uma das revelações de Jesus no Velho Testamento é que viria o profeta, e cabia em Jesus esse papel, mas outros disseram: ele é o Cristo. O certo aqui seria o Messias, o ungido. Cristo não é, Jesus não tinha nome composto, Jesus Cristo, sabe assim, como Luiz Eduardo. Era Jesus, Yeshua, o Salvador, Cristo, Christos, o ungido e a sua unção. Então era o Salvador ungido. Poderia ser mais ou menos essa uma adaptação para a gente entender o que o nome Jesus Cristo significa. Então, quando Cristo é o Messias, o ungido, aquele que eles estavam esperando.
Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? E aqui já começa algo interessante, porque Jesus não veio da Galileia, ele estava na Galileia. Mas muitas pessoas formam conceitos sobre o Evangelho baseado em um erro de origem. Eu vi uma vez um senhor que ele falou o seguinte, que ele por muitos anos, quase que ele perdeu o Evangelho, perdeu ser salvo, porque ele falava o seguinte: não, no Jardim do Éden, naquela região não tem maçã, então como lá não tem maçã, a Bíblia é uma farsa, não podia, está tudo errado no Éden, o pecado entrar pela maçã. Só que a Bíblia não diz em lugar nenhum que havia uma maçã, a Bíblia fala do fruto. Então você percebe que uma ideia errada de origem estava fazendo ele rejeitar todas as coisas, porque não foi aprofundar. Um cara pensador, um cara culto, eles tinham tratado baseado numa premissa errada. E aqui essas pessoas aqui no entorno estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dizendo: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Era exatamente quem ele era. Mas eles tinham assumido uma premissa errada. Ele veio da Galileia. Por quê? Porque ele estava na Galileia. Mas ele nasceu em Belém, da raiz de Davi. Era exatamente ele, mas porque conhecia a palavra. Mas não teve ouvidos para ouvir a pregação que confrontava. Estava entendendo tudo errado. Você consegue perceber que loucura? Conhecia a palavra, mas não examinou corretamente quem estava falando. E assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Querido, querida, é isso aqui que vai acontecer quando o Evangelho entra em determinados lugares. Dissensão. Porque Jesus, no primeiro momento, embora ele seja o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, ele não veio estabelecer paz entre todas as pessoas, ele veio estabelecer paz com Deus. Ele veio nos reconectar a Deus. Ele veio nos alicerçar numa relação com Deus. E eventualmente dentro de famílias, quando entra o Evangelho, há confronto. Tem gente que não aceita, tem gente que briga. Aqui até é confortável, mas tem países que deserdam os filhos se convertem, ou manda prender a esposa que se converte, ou manda matar, literalmente, porque abandonou a religião tradicional e agora quer ser Jesus Cristo. Então Jesus não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, confronto. Ele mesmo disse isso nos evangelhos. Então às vezes as pessoas falam: mas o que aconteceu? Eu aceitei Jesus não. Eu fui aceito como o Senhor, eu fui aceito por Jesus como filho de Deus, eu entrei pela porta, agora que eu estou com Deus, eu tenho que enfrentar essas situações? Sim, isso acontece, isso faz parte, porque o Evangelho causa divisão, causa confronto na sociedade. É que a gente vive num país que ainda, isso não é tão marcante. Logo, logo isso vai mudar, está mudando, em muitos países está mudando. Nos Estados Unidos da América, hoje em dia, é complicado pregar alguns aspectos do Evangelho lá, que loucura! Então veja, esse tipo de confronto, de dissensão acontece. E alguns deles queriam até mesmo prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Sabe o que significa prender Jesus? Tem gente que fala o seguinte: olha, você para com isso, esse negócio de Jesus, você não continua com essa história, porque isso aqui na nossa casa, na nossa família, não tem lugar. E tem gente que então sai de casa, porque se ficar com Jesus, tem que ir embora. E tem gente que quando é ameaçado assim, fica em casa, porque prefere ficar com a família do que manter uma posição diante de Jesus. Que coisa! E veja que tremendo. Os religiosos já tinham muito controle naquela época. Eles já tinham colocado, se você ler um pouquinho antes, no capítulo 7, eles tinham mandado alguns guardas, como que espiões, para ver o que Jesus estava fazendo. E eles foram lá para prender Jesus. Porque eles já estavam tramando para prender Jesus, porque o sistema religioso não suporta a pregação de Jesus. O sistema religioso não suporta a liberdade que Jesus traz. O sistema religioso não suporta o amor de Jesus. O sistema religioso não suporta o confronto que Jesus traz com a palavra que eles dizem conhecer. Só que agora ele, que é a revelação da própria palavra, ele traz um confronto tão grande que eles não conseguem suportar. E como eles não suportariam ver ruir o sistema religioso que eles edificaram por anos e anos e anos e anos, eles querem matar Jesus. Eles querem proibir o Evangelho de Jesus, porque o sistema religioso baseado em supostamente seguir as palavras que revelam o Messias não interessa, porque o sistema é melhor ficar de pé.
E hoje em dia tem muitos sistemas construídos baseados supostamente no Evangelho, que não querem que verdades do Evangelho sejam pregadas, porque muitas estruturas vão ruir, e muitas pessoas que se beneficiam financeiramente, politicamente ou com prestígio, serão denunciadas, expostas, perderão as suas fontes. Então é melhor matar determinados aspectos do Evangelho, é melhor esconder determinadas verdades da palavra, é melhor dar ênfase em algumas coisas que são até verdadeiras, mas não são o centro de tudo, porque assim esses edifícios ficam de pé. E é uma tragédia a gente pensar que isso acontece. Mas essa é uma decisão de cada um. Nós precisamos decidir quem nós somos em Jesus Cristo. Nós precisamos aprofundar nossa experiência e revelação com Ele. Precisamos receber tudo o que Ele nos diz e que Ele nos dá, independentemente de o que as nossas referências eventualmente possam falar, quando contrárias ao que está na palavra de Deus. Eu falo muito que eu tenho assim, às vezes, pouca paciência. Quando alguém me mostra um texto, eu leio o texto. E eu sei ler. Graças a Deus, eu aprendi quando era criança. Glória a Deus, né? E eu leio o que está escrito, e a pessoa me diz que o que está escrito não significa o que está escrito, significa uma outra coisa. Eu falo, pô, não entendo. Eu era horrível de análise sintática. Tudo bem, minha mãe gastava tempo, orações adversativas, conjuntivas, orações substantivas, subjetivas, hiperativas, sei lá o quê. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com aquilo, mas eu consegui entender um pouco de interpretação de texto. Então, o que está escrito na Bíblia eu leio, eu sei ler o que está escrito, e não o que está escrito significa o quê? O que está escrito. Não é possível alguém me fazer ler um texto que está escrito e explicar que o que está escrito não significa o que está escrito. E muitas vezes o sistema religioso faz isso, e é o que eles faziam naqueles dias com Jesus, e é o que acontece hoje em alguns lugares. Voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Então aqueles guardas foram lá, escondidos ali, para preparar uma situação e prender Jesus. Não era a hora de Jesus ser preso ainda, porque não era hora de Jesus se permitir ser preso. Não era uma cilada deles que iria prender Jesus. Jesus é Deus. Ninguém poderia prender Jesus. Ninguém poderia matar Jesus. Ninguém poderia subjugar Jesus. Ele tinha que se entregar, porque se ele não se entregasse, não tinha para ninguém. Aí, o que eles responderam? Jamais alguém falou como este homem. Agora você imagina, eles estavam juntos com as maiores autoridades eclesiásticas, os caras que ensinavam, os caras que ficavam em pé na sinagoga e oravam aquelas orações lindas, os caras que ensinavam, que sabiam de cor, os caras sabiam o Velho Testamento de cor, versículo por versículo, texto por texto, linha por linha. Eles explicavam, eles eram honrados pela dedicação que eles tinham no estudo da palavra. Isso é admirável, isso é tremendo. Nós precisamos estudar a palavra com profundidade, nós precisamos conhecer o que nós dizemos que é o fundamento da nossa fé. Nós não podemos comer pela mão de pastor nenhum, nem pela minha mão. Você tem que checar na Bíblia, você tem que conferir se o que eu ensino está de acordo com a tua Bíblia, tem que estar escrito igual. E aí imagina esses caras, os guardas chegam. Guardas que não tinham autoridade, não tinham a oratória. Você imaginou que ofensa foi para eles? Falar, olha, nós nunca vimos alguém falando como esse Jesus. Cara, que coisa tremenda. Eles foram impactados pelo poder da palavra de Jesus. Eles foram impactados pela maneira como Jesus falava. Eles foram impactados com a autoridade que Jesus falava. Eles foram impactados com a unção que Jesus falava. Tinha tanto poder quando Jesus falava. Eu sempre lembro quando Jesus foi ser preso, mais para frente, quando vieram os guardas, prender Jesus, aquele monte de guardas, armados. Eles chegaram, você é Jesus? Aí ele fala, sou eu. Eu sou. E quando ele fala eu sou, os guardas todos caem no chão. Os caras que vieram prender Jesus armado, Jesus desarmado. Eles perguntaram, você é Jesus? Ele simplesmente falou o quê? Como Deus disse para Moisés, eu sou. E quando ele falou eu sou, tinha tanto poder naquela fala, no nome de Jesus, que os guardas todos caíram. Você acha que esses guardas iam prender Jesus? Se ele fala só eu sou, já caiu todo mundo. Imagina se ele faz, já evaporava todo mundo. Você está entendendo isso? O poder de Jesus. Ele falou, eu sou, caiu todo mundo. Ele pregou. Os caras ficaram tão impactados que eles voltaram para as maiores autoridades daquela região. E tiveram a coragem de falar, ele prega melhor que vocês. Ele conhece mais que vocês. Ele tem mais autoridade que vocês para pregar.
Aí eles responderam, os fariseus: será que também vocês foram enganados? Aí eu imaginaria que se eles já tivessem se convertido e eles tivessem cheios do Espírito, ele ia falar: por quê? Agora vocês estão reconhecendo que vocês também foram? Mas ele falou: quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Então, olha que coisa tremenda acontece. Jesus fala sobre eles, que eles não entram no reino, e eles não deixam o povo entrar. Cegos, guias de cegos. Ele fala coisas assim terríveis sobre eles, raça de víboras, sepulcros caiados, porque o que eles estavam fazendo? Eles se tornaram religiosos, e quando se tornaram religiosos, eles estavam matando a mensagem, e na verdade eles estavam matando o próprio mensageiro. Eles queriam matar Jesus. Crucifica, tira esse cara daqui, ele está acabando com o nosso negócio, está acabando com a nossa tradição, está acabando com a nossa posição, nós precisamos fazer alguma coisa, tira Jesus daqui. Só estavam procurando uma oportunidade. Eles estudaram milhares de anos. Eles conheciam tudo. Mas quando Jesus chegou diante deles, eles não reconheceram Jesus. Porque eles não esperavam o Jesus, o Messias revelado. Eles estavam esperando alguém que resolvesse os problemas deles do jeito que eles queriam. E que transformasse as coisas que eles achavam importantes. E que os mantivesse nos lugares que eles tinham. Como você chega para a Bíblia para ler? Você quer as respostas que te agradem? Ah, esse aqui não. Ah, esse aqui também não. Esse aqui também não. Isso aqui quase. Esse aqui. Né? Eu quero escolher o que me é conveniente. A Bíblia tem textos em todos os lugares. Mas quando Deus fala, Ele vai falar de acordo com aquilo que você está vivendo. E talvez o que Ele fale para você não é o que você quer ouvir. Profeta, às vezes, são pessoas muito interessantes, muito diferentes. Eu lembro um tempo atrás, anos atrás, a gente está passando uma situação horrorosa, né? E foi antes de Deus transformar muitas coisas na nossa vida. Eu lembro que um irmão, que naquele momento estava se movendo no profético, a gente estava assim lá na plataforma, num púlpito assim, conversando, ele chegou para nós, falou: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: Deus vai mudar essa situação. Eu falei: glória a Deus, daqui a 1 ano. E sabe uma coisa? Era a palavra de Deus. A nossa situação demorou mais de 1 ano. Ele falou a verdade da parte de Deus. Eu queria que ele faça o quê? Amanhã, muda tudo. Mas não era a palavra de Deus. Você está entendendo? Deus fala a verdade. Oi? Não entendi. Tinha um amigo nosso, ele foi missionário na Espanha, esposa muito querida. E ele pregou o evangelho naquela cultura da Espanha. Na cultura da Espanha é muito matriarcal, né? As mulheres mandam forte, batem forte, né? E aí ele pregou o evangelho para aquela irmã, deu uma Bíblia para ela, ficou de voltada ali um tempo, falou para ela ler a Bíblia. E aí ele recebe o telefonema daquela senhora: Alejandro, vem cá, quero falar com você. Ele foi lá. Aí ela estava com uma Bíblia assim, aberta. Aí tinha um monte de página da Bíblia assim no chão. Eu estava assim: este Pablo, não me vas, este apóstolo Paulo, este Pablo. Ela estava arrancando todos os textos do apóstolo Paulo da Bíblia, todos que falavam alguma coisa, porque como ele tinha falado da posição da mulher estar sujeita ao seu marido, ela arrancou todas as cartas de Paulo da Bíblia dela, porque ela não podia admitir que aquilo fosse verdade. Pablo, este Pablo, não me vas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de avivamento em nosso meio. O Espírito Santo tem se movido de uma maneira cada vez mais crescente em nosso meio. Você percebe isso? Isso tem 2 coisas. Ele quer te encher, ele quer te capacitar para você pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é uma bênção. Pregar o Evangelho é poderoso. Você falar a verdade do Evangelho de Jesus na vida de alguém e a pessoa ser impactada e quebrantada pelo Evangelho. Falar: eu quero Jesus. Eu estava procurando isso a vida toda. Eu estava tão cheio de sede, mas agora eu sou saciado
Jesus sacia, o que sacia as pessoas não é vir aqui, ficar um tempo com a gente, o que sacia as pessoas é receber Jesus no coração. E quando você pregar o Evangelho, você vai ver coisas tremendas, coisas preciosas, coisas poderosas, mas vai ter gente que vai mandar você calar a boca e parar de pregar. Tem gente que você vai pregar e falar, não quero o seu Jesus, vai embora. E sabe o que você tem que fazer quando isso acontecer? Glória a Deus. Porque faz parte, ser rejeitado. Os discípulos que foram presos, eles ficaram felizes pela honra de serem presos e de sofrerem afronta pelo Evangelho de Jesus. Mas se você ficar preocupado que você vai colocar um quadrinho com um versículo fofinho no seu Instagram, e tem gente que vai te cancelar, você precisa se converter. Porque isso não é nada. Os caras eram mortos, os caras eram presos, os caras passavam coisas terríveis pelo Evangelho. Se você tem medo de ser cancelado, precisa se converter. Está entendendo? Nós vamos pregar. Nós tivemos na sexta-feira num café. Às vezes acontecem coisas boas. A gente estava olhando, eu já estava ali, a Fúvia estava desde o começo. Precisamos ir lá falar. Começamos a frequentar um café. Aí tomava um cafezinho, legal, comida boa. Oi, tá. Fomos lá na sexta-feira, ontem de manhã, indo para o batismo. Aí nós vamos tomar o café da manhã lá. Aí acontecem essas coisas assim. Você imagina um café. A gente chegou, tinha uma mesa com umas 3, 4 pessoas. Aí nós entramos, sentamos. Aí deu um tempo, aquelas pessoas foram embora. E aquele lugar vive cheio, carro pra caramba na porta. E sabe o que aconteceu? Não veio ninguém. O marido dela estava junto. Ah, mas o que vocês estão fazendo tão cedo agora? A Defúvia já levantou. Estamos indo fazer um batismo. Somos pastores e agora vai ter batismo. Agora estamos indo para lá. 15 minutos pregando. Unção, presença de Deus. Não entrou uma pessoa. Deus parou o tempo para que eles pudessem ouvir. Isso acontece nas lojas, acontece em outros lugares. Você vai ter experiências tremendas com o Senhor. O Espírito Santo vai te encher. E sabe o que acontece? Você não tem que ficar preocupado com o que você vai pregar. Rios de águas vivas vão fluir de você. Quando Jesus fala para os seus discípulos, não se preocupem com o que vocês vão falar. Abram a boca e eu a encherei. Jesus não estava usando uma figura de linguagem, é uma promessa. Não se preocupe com o que você vai pregar. Ele vai te dar a pregação. Ele vai te dar, às vezes, uma palavra de conhecimento. Você vai fazer uma pergunta que é aquilo que vai no coração daquela pessoa, vai quebrar o coração dela na hora. E o Espírito Santo vai poder agir, porque ele sabe e conhece a pessoa. Então, o que eu quero dizer para você, querido, querida? Nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Nós precisamos aprofundar a nossa experiência com Ele. Você precisa que os rios de águas vivas fluam através de você, porque Jesus prometeu que você nunca mais vai ter sede. Mas agora você vai permitir que a fonte que jorra para a vida eterna esteja em você, aleluia. O rio da vida vai fluir através da sua vida. A unção do Espírito Santo vai fluir através de você. E você não vai mais precisar viver de ouvir testemunho dos outros. Você vai ter os seus testemunhos, você vai ter as suas experiências, você vai experimentar o poder de Deus, você vai trazer pessoas para Cristo, você vai levar pessoas para serem batizadas lá em nome de Jesus, você vai se alegrar de ver a obra do Senhor sendo feita, mas para isso você tem que estar pronto o quê? Para ter uma certa turbulência. Vai ter turbulência. A Bíblia deixa isso claro, mas a alegria da vitória é incomparável com o efeito da turbulência. Mas tem um outro aspecto que aconteceu aqui, que não tem nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, gostei, pela fé. Não tem nessa igreja em nome de Jesus. Não tem nessa igreja alguém que está pregando falar alguma coisa da palavra e trazendo uma direção. E alguém virar do lado e falar, não, isso aqui não tem muito a ver não. Imagina, você acha que Deus vai te usar? Você acha que é para pregar? Você acha que é para você servir? Você acha que... Não é bem assim. Aliás, acho que uma das frases mais ditas no meio evangélico hoje é, não é bem assim. O que está escrito não é bem assim. Não seja sério demais. Não seja consagrado demais. Não seja radical demais. Flexibiliza. Senão você vai ser um chato. Quem é que vai ouvir você? Você não pode ser tão assim. Admite que tem alguns pecados que tudo bem. Abraça os caras. Vamos lá, vai junto com ele. E o evangelho vai sendo flexibilizado. E quando alguém se levanta e fala contra, fala que é radical, fala que é exagerado, fala que é muito crente, fala que você está ficando muito crente, isso é um problema. Isso é bênção. Mas o que é incrível é um crente virar para outro crente e falar, cara, você está pegando pesado demais. É o que aconteceu aqui.
Porque a palavra de Jesus, ela continua causando confronto. Eu oro para que em nome de Jesus nós sejamos uma igreja totalmente entregue. E que ninguém diga para ninguém que não é bem assim. Diga assim, tua vida é uma inspiração para mim. Eu quero ser que nem você. Eu quero seguir como você. Eu quero andar junto com você. Me ajuda. Eu quero andar nessa dimensão que você está andando. Me leva junto em nome de Jesus. E a gente tem um monte de gente pronta para acolher outros que virão. E falar, vamos junto. Vamos levar água viva. Vamos confrontar a situação. Jesus está voltando. Nós precisamos acelerar. Vamos lá. Se alguém for cancelado, glória a Deus. Deus manda outros no lugar. Que vão ouvir a pregação. Que vão ouvir a palavra em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te dar as pessoas que você vai pregar para elas. Deus, ele tem pessoas que só vão ouvir o seu jeito de falar, que vão se identificar com a sua maneira de viver. Por isso nós somos todos diferentes, mas estamos juntos no mesmo lugar. Toda a igreja de Jesus é assim. Tem um monte de gente diferente no mesmo lugar, mas por algum motivo nós nos sentimos meio iguais, não é assim? A gente quer andar junto, a gente se identifica, quer estar próximo, mas nós somos diferentes em muitos aspectos. Por quê? Porque as pessoas que Deus vai alcançar, tem aquelas que têm o seu número. Sabe assim, o seu número? Elas encaixam exatamente com você. Elas gostam do que você gosta. Elas gostam do seu estilo de vida. Gostam de como você se veste. Gostam de como você fala. Se identificam com a maneira que você viveu a vida até agora. Porque Deus preparou para você falar para ela. Você vai ser bem recebido para essas pessoas estratégicas que Deus tem para você pregar. Não tenha medo. Não tenha medo. O amor de Deus, o perfeito amor, lança fora todo medo. Deus é amor. Deus te ama. Em nome de Jesus. Você crê? Você crê mesmo? Queridos, venham quarta-feira orar. Eu estou dizendo, a coisa está ficando séria. Você está precisando de mais poder. Venha quarta-feira. Nós estamos orando, Deus está abençoando. Tem muitas coisas tremendas acontecendo. Eu creio que é um tempo novo. É um tempo de mudança. E nós vamos ver isso acontecer. Para a glória dele, em nome de Jesus. Jesus estava lá. Ele aproveitou o gancho daquela festa. E ele falou, sou eu. Deus vai te dar estratégias. E você vai começar a conversa. Ele vai te dar uma ideia. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Eu estou muito animado. Você está animado com isso? Eu estou muito animado. Eu estou muito animado com isso. Estou vendo isso acontecer. E eu quero mesmo que você faça parte. Não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar.